começo? Pô, tá dando pau agora. Ah, tá aqui, ó. Bom dia a todos, sejam bem-vindos, vamos louvar ao nosso Deus, nesta manhã de sol, de bom tempo, dia perfeito, mais um dia perfeito para adorar ao nosso Deus. Sobre a terra Ele reina, da minha vida é Senhor. Tem mudado o meu viver, aliviado a minha dor. E o seu nome é Jesus, nele sou mais que vencedor. Ao mundo vou espalhar, Ele é Salvador. Vem, vem comigo adorar. Vem, vem, tal como tu estás. Vem, vem, oh, vem, pois Ele é Senhor. Ele é Senhor. Sobre a terra Ele reina, da minha vida é Senhor. Tem mudado o meu viver, aliviado a minha dor. E o seu nome é Jesus, nele sou mais que vencedor. Ao mundo vou espalhar, Ele é Salvador. Vem, vem comigo adorar. Vem, vem, tal como tu estás. Vem, vem, oh, vem, pois Ele é Senhor. Ele vem comigo. Vem, vem comigo adorar. Vem, vem, tal como tu estás. Vem, vem, oh, vem, pois Ele é Senhor. Ele é Senhor, pois Ele é Senhor. Ele é Senhor, pois Ele é Senhor. Ele é Senhor. Maravilha, bom dia. Aí sim, gostei. É muito bom de estar na casa do Senhor, adorando, louvando aqui, com esse louvor maravilhoso. Então, acho que a gente também não pode deixar de aproveitar num dia tão especial, que é o Dia dos Pais também, né? E estarmos aqui reunidos. Olha para o lado, hoje temos vários pais aqui também. Então, dê um abraço em quem está do seu lado, cumprimente. Temos visitantes também na casa. Então, eu acho que é um momento da gente celebrar junto em família, a gente aproveitar. São momentos únicos que ficam sempre na nossa memória. E aproveitando também para a gente poder passar aqui a leitura bíblica também, para esse momento de louvor. A mensagem que eu quero deixar está em Tiago 1:16. Não vos enganeis, meus amados irmãos.
toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então que Deus possa conduzir esse momento aqui de adoração junto com essa equipe, e vamos agradecer sempre ao nosso Pai. Água em vinho tornou, os olhos do cego abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Água em vinho tornou, os olhos do cego abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Deus está conosco, não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. A grande verdade é que nós enfrentamos situações difíceis, nós passamos por lutas, mas quando temos Jesus Cristo, não há o que temer. Amém?
Então feche seus olhos agora e vamos pôr as nossas vidas diante do nosso Deus. Nós acabamos de cantar, de declarar algo que é muito sério, é muito profundo, algo que mesmo vem como uma declaração de fé. Se Deus está conosco, não há o que temer. Lembro-me daquela situação onde os discípulos estavam naquele barco e uma tempestade estava ali, e parece que o barco ia a pique, ia afundar. Mas quando eles perceberam que Jesus estava ali, foram até Ele, e Jesus Cristo deu uma palavra, que talvez para nós hoje seja até um pouco dura. Vocês não têm fé? E Jesus simplesmente diz: mar, acalma-te. Vento, para. E a tempestade acalmou. A gente passa por momentos de tempestade na vida, é verdade. Talvez pessoas estejam a viver hoje aqui tempestades na área da saúde. E nós lembramos da Alessandra e não só, de tantas pessoas que têm passado por momentos difíceis, avaliações clínicas, exames médicos. O coração fica um pouco apertado, mas vamos lembrar, Deus está no barco, Jesus Cristo está no barco. Há pessoas que passam hoje por momentos complicados nos relacionamentos conjugais, familiares, e a gente sabe que há momentos que, oh meu Deus, por que isso? Por que tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo? Mas o nosso Deus é o Deus que traz a paz, uma paz que excede o entendimento. Talvez sejam outras questões. Há pessoas em busca de uma casa, há pessoas em busca de um trabalho, há pessoas em busca de outras coisas. Vamos nesse momento fazer o seguinte: vamos depositar no Senhor as nossas ansiedades, vamos depositar no Senhor a nossa vida e crer que Ele está no comando de tudo, em vez de ficarmos a questionar o porquê, e eu não quero estar aqui, não quero estar ali, não percebo o porquê disso ou daquilo. O nosso Deus está no controle de todas as coisas. Ó Deus, ouve as nossas orações nesse momento, Pai. O Senhor ouve uma oração, mesmo quando não há palavras, mas há coração. Mas o Senhor não ouve aquela oração que tem palavras muito bonitas, mas não há coração ali, não há verdade. Queremos, ó Deus, de coração, dizer que nós confiamos no Senhor. Nós clamamos, ó Deus, por todo o contexto que temos vivido, pela crise política, crise econômica, pelas guerras ao redor do mundo, pessoas, ó Deus, que estão a perder as suas casas, as suas famílias, tanta gente em opressão, tanta gente, ó Deus, em sofrimento. Muitas vezes nós somos privilegiados e, em vez de agradecermos, ainda reclamamos. Por isso hoje, Pai, estamos aqui reunidos para celebrar o nome de Jesus. Aleluia. A dizer, ó Deus, que apesar das dificuldades pelas quais passamos, o Senhor está conosco e há de fazer muitas maravilhas ainda nesta terra, Pai. E nós clamamos por Portugal, ó Deus. Queremos, ó Deus, que esta nação tão amada, tão querida, tão antiga, que esta nação renda-se aos pés de Cristo. Aleluia. Ó meu Deus, toma a vida de cada português e de cada imigrante, de cada pessoa que vive neste país, porque eles são alvo da Tua graça, Pai. Usa-nos, ó Deus, como instrumentos para a salvação de vidas. Nós agradecemos, ó Deus, e louvamos pelo dia hoje, onde agradecemos pelo Pai. Eu agradeço pela vida do meu pai, agradeço, ó Deus, porque o Senhor usou a vida dele e ainda usa para abençoar a minha vida. E acima de tudo, ó Deus, agradeço pela paternidade do Senhor na minha vida.
e poder chamá-lo de meu Pai. Cada um que está aqui hoje, ó Deus, cada um que é pai, e alguns que não foram ou não são pais biológicos, mas são pais na sua essência, também abençoa-os. Como precisamos da referência paterna nos nossos dias, ó Deus. Verdade, Senhor. Levanta homens, ó Deus, de valor, em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Nesse momento nós vamos louvar ao nosso Deus mais uma vez. E enquanto louvamos, teremos a oportunidade e o privilégio da dedicação ao Senhor dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Meus irmãos, eu quero lançar aqui um desafio. E olha para mim aqui enquanto eu falo isso, porque é muito sério. Nós temos sido abençoados pelo Senhor e conseguimos... E lembra da história, alguns talvez não saibam disso, mas a igreja local, ela nasce online. Ela nasce através daqueles pequenos ecrãzinhos, não é? E aplicações que usávamos para comunicação, e nascemos ali, todos quadradinhos. A local nasceu quadrada. Nasceu quadradinha, porque é, né, mais ou menos retangular. E aí depois Deus abriu assim uma porta de bênçãos e achamos esse espaço. E esse espaço tem sido bênção para as nossas vidas, amém? Só que eu particularmente tenho percebido que a fumaça tem se mexido. Lembra lá do Antigo Testamento, quando montavam um tabernáculo, e aí a presença de Deus era simbolizada por uma coluna de fumaça. E quando essa fumaça se mexia, desmontava-se o acampamento e ia atrás da fumaça. Porque aonde está a presença de Deus é lá que eu quero estar. E obviamente a gente tem percebido que Deus tem dado graça, a igreja tem crescido, crianças, adolescentes, jovens, casais, famílias têm se achegado ao Senhor, pessoas têm entregue a sua vida a Jesus. Vamos ter celebrações de batismos agora em junho. Então, se Deus tem tocado na sua vida, se você ainda não é batizado e quer testemunhar a sua fé, então depois me procura o pastor Timóteo, vamos juntos, vamos celebrar. Então nós temos orado para que Deus mostre se é para nós continuarmos nesse espaço ou se é para conseguirmos um espaço talvez maior, mais adequado, para que possamos avançar, não só na questão da celebração, porque a igreja é muito mais do que esse momento da celebração aqui. Esse é o ajuntamento do povo para celebrar. Mas durante a semana estamos nas casas, uns pequenos grupos, queremos ter projetos ainda mais relevantes para atingir essa sociedade. Então vamos orar por isso. Eu conclamo a todos para que nós oremos por isso. Então, quando falamos de dízimos e ofertas, estamos falando de compromisso com o Senhor. Nós não podemos avançar se não houver compromisso também do povo de Deus. Então, sê dizimista. Faz a sua oferta de amor, sem opressão, sem pressão, sem nada disso. Mas é por amor, é por gratidão que fazemos isso. Então, assim, vamos louvar. E enquanto louvamos, dediquemos ao nosso Senhor. Toda a justiça vem de ti e todo o amor vem de ti. Toda a bênção vem de ti. Então toca em mim, toca em mim. Toda a verdade vem de ti, a vida eterna vem de ti, o perdão e a compaixão são obra da tua mão. Então toca em mim, toca em mim. Senhor, eu quero viver para a tua glória.
para sempre fazer o teu querer. Toda a justiça vem de ti, e todo amor vem de ti, e toda a bênção vem de ti. Então toca em mim, toca em mim. Toda a verdade vem de ti, a vida eterna vem de ti. O perdão e a compaixão são obra da tua mão. Então toca em mim, toca em mim. Senhor, eu quero viver para a tua glória. Senhor, eu quero para sempre fazer o teu querer. Senhor, eu quero viver para a tua glória. Senhor, eu quero viver para a tua glória. Senhor, eu quero para sempre fazer o teu querer. Senhor, eu quero para sempre fazer o teu querer. E que venha até nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Venha até nós o teu reino e seja feita a tua vontade. A ti cantamos aleluia, a ti cantamos aleluia. Venha até nós o teu reino e seja feita a tua vontade. A ti cantamos aleluia, a ti cantamos aleluia. Toda a verdade vem de ti, a vida eterna vem de ti. O perdão e a compaixão são obra da tua mão. Então toca em mim, toca em mim. Senhor, eu quero viver para a tua glória. Senhor, eu quero para sempre fazer o teu querer. Senhor, eu quero viver para a sua glória. Senhor, eu quero para sempre fazer o teu querer. Venha até nós o teu reino, seja feita a tua vontade. A ti cantamos aleluia, a ti cantamos aleluia. Venha até nós o teu reino, seja feita a tua vontade. A ti cantamos aleluia, a ti cantamos aleluia. Senhor, eu quero viver para a tua glória. Senhor, eu quero para sempre fazer o teu querer.
Isto é uma oração. Ora, igreja. Senhor, eu quero a tua glória. Eu quero para sempre fazer o teu querer. São vozes. Vou cantar mais uma vez. Senhor, eu quero. Senhor, eu viver para a sua glória. Senhor, eu quero para sempre fazer o teu querer. Amém. Que esta seja, de facto, a nossa oração. E neste momento vamos chamar aqui à frente todas as criancinhas até aos 8 anos que possam chegar aqui à frente. E esta é parte da vontade de Deus para a sua igreja. É ensinarmos as nossas crianças a caminhar nos seus caminhos. E hoje vamos ter com elas a Maria e a Flávia. Estão aqui a chegar as duas. Que privilégio. Aqui o cá já não cabe, temos que aumentar o palco para elas conseguirem sentar todas aqui à frente. Eu vou pedir à Flávia que possa orar para nós. Obrigada, Senhor, por essa linda manhã que nós viemos aqui prestar um culto a Ti e te agradecer por todas as bênçãos, pelo Teu amor. Obrigada pela vida dessas crianças, obrigada pelas suas famílias que se comprometeram a criá-las nos Teus caminhos, Pai. Ser com elas e ajuda-nos, a Maria e a mim, a transmitir a Tua mensagem de forma clara e simples para que eles possam entender. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. E o Senhor pede e diz muito concretamente e muito sabiamente: vem. Ele não está preocupado, nós estamos preocupados de ir até Ele desta ou daquela forma, de chegar aos pés de Cristo desta ou daquela forma, mas Deus só diz: vem. Não importa como está a tua vida, não importa como está o teu coração, não importa onde estás na tua vida, não importa com quem estás na tua vida, vem aos pés de Cristo, vem aos pés da cruz. Ele é o melhor que pode acontecer à tua vida, Ele é o melhor que pode acontecer ao teu coração. Vem. Vem, mesmo indigno, vem, fraco e inconstante, vem, certo que não estás só. Vem, carente e cansado, vem, necessitado, vem, e vê o que Deus fez. Sim, nasceu Cristo Rei. Sim, nasceu para ti. Vem, amargo e quebrado, vem, com os seus medos, vem, prova o seu amor. Vem, mesmo culpado, não há razão para fugir. Vê o que Deus é. Sim, nasceu
Cordeiro enviado, perdoa o pecado, Ele promete paz a todo que crê. É o Cordeiro enviado, perdoa o pecado, Ele promete paz a todo que crê. Vem de mãos vazias, vem, Ele é o presente, vem e vê o que Deus fez. Se nasceu Cristo Rei, se nasceu pra ti, se nasceu Cristo Rei, se nasceu pra ti. Amém. Podem assentar. Apenas a dizer, obrigado, querido. Apenas a dizer que nós já temos lá na mesinha da entrada esse, como é que eu vou dizer, um folder, um papel, pronto, onde temos aqui a possibilidade, imagina, quem quiser pôr um pedido de oração para que nós possamos, durante a semana, pegar esses pedidos de oração, encaminharmos também para pessoas, partilharmos, e se for uma coisa privada, você põe, olha, privado, e aí, obviamente, eu não vou partilhar, mas vou estar em oração por isso também, você pode pôr aqui também. Tem aqui, eu quero entregar a minha vida a Jesus, participar de um pequeno grupo, quero uma visita para conversar um pouco mais, ou ser batizado, enfim. Facilita, talvez, essa comunicação, uma vez que a gente, às vezes, no final, é aquela correria, toda a gente com fome, não sei por que a gente tem tanta fome quando está 12:30, mais ou menos, né? Mas, enfim, e aí facilita essa comunicação, você pode fazer isso também. Gente, olha, vamos abrir a nossa Bíblia, lá no Novo Testamento, em Gálatas, a carta que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 3, versículos de 26 em diante. Vamos lembrar aqui que nós estamos numa caminhada de fazer, ao longo do tempo, um estudo de toda a Bíblia. Então, nós começamos em Gênesis, já terminamos Apocalipse. Esse mês de março é um mês que nós abrimos um parêntese. Por quê? Porque temos dias especiais que estamos aqui a celebrar, né? Teve tanta coisa já a acontecer. E em abril, agora, nós começaremos o Novo Testamento em Mateus. Então, só para a gente entender esse processo. Então, hoje é um dia muito especial. Em Portugal é comemorado, então, o Dia do Pai. Já recebemos abraços, parabéns, obrigado. Recebi até prenda hoje de manhã, viu? Fiquei até feliz lá, ganhei uma caneca do Batman, gente, aí, ó. Adoro, gosto muito. Então, assim, esse carinho é tão bom. Então, vamos ver o que a Bíblia fala, porque ser pai é uma grande responsabilidade. Desde já eu digo que essa mensagem, essa palavra, não é direcionada apenas para os pais. Apesar dos pais estarem hoje no nosso radar, no nosso foco, mas a palavra de Deus, ela sempre alcança toda a gente que abre o coração, que abre os ouvidos para ouvir a palavra. Então, vamos ler o texto bíblico, Gálatas, capítulo 3, versículos de 26 até o capítulo 4, versículo 7. Vamos lá, então? Diz assim a palavra de Deus. Desculpa, capítulo 3, versículo 26. E a gente vai ler até o capítulo 4, início ali no versículo 7. Eu vou ler na nova versão internacional, na NVI, mas podem acompanhar perfeitamente na versão que tem. Seja de papel, e quem não tem Bíblia em papel e quer uma Bíblia,
nós temos Bíblias para oferecer. Então, depois também, ao final, também se quiser pôr aqui, eu acho que nós não pusemos aqui, mas pode pôr uma observação. Gostava de receber uma Bíblia. Nós temos uma Bíblia, então, para oferecer, para que você possa ter essa Bíblia. Mas, no telemóvel hoje, é como eu digo, eu tenho mais de 20 versões de Bíblia diferentes no telemóvel. Pronto, eu vou usar dessa forma, mas podemos ler o texto da palavra de Deus. Diz assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim, você não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Até aqui. Vamos orar. Ó Deus, obrigado, ó Pai, por tudo que já vimos e ouvimos nesta manhã. Obrigado, meu Pai, porque temos a alegria de estar aqui reunidos, temos a liberdade de podermos partilhar da Tua palavra. No momento que tivemos o estudo bíblico também, falando sobre tantas coisas que aconteceram ao longo da história e como isso influenciou as nossas vidas hoje. Agora, meu Deus, em especial, fala aos nossos corações, porque já louvamos, já cantamos, já oramos e pedimos, ó Deus, ao Senhor. Então agora, Pai, fala aos nossos corações, transforma o que precisa ser transformado, traz paz, traz alegria, traz salvação, traz cura, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor. Que grande responsabilidade ser pai. É óbvio que esse dia é um dia que, para muitos, é um dia de alegria, ok? Quando ganha, por exemplo, uma caneca do Batman, é uma alegria, né? Mas, para outros, pode ser um momento de tristeza. Alguns vão lembrar: puxa, eu não tenho mais aqui presente o meu pai. O meu pai já partiu, e isso traz talvez um pouquinho de tristeza, porque traz uma lembrança, porque traz uma saudade. Há pessoas que vão falar assim: olha, é tão bom lembrar do meu pai estava comigo, meu pai brincava comigo, meu pai ensinou-me a ser uma pessoa melhor. Mas há pessoas que vão lembrar do pai e vão ter uma experiência, uma lembrança tão má, porque há pais que chegaram a violar os seus filhos, pais que fizeram coisas terríveis com os seus filhos. Então, veja bem, quando a gente fala de paternidade, a gente não está buscando uma referência humana. A gente está a buscar uma referência que é divina. O próprio Deus, ele apresenta-se como pai. Um pai de amor, o pai das luzes, um pai que estende a mão, um pai que ensina. E eu sempre digo que Deus faz isso com a gente, porque um pai... e aquela história, né? Um pai, quando chama um filho pequeno para ajudar a lavar o carro, ele espera qualquer coisa, menos que o filho ajude de verdade a lavar o carro. Eu me lembro que quando era criança e ia ajudar alguma coisa, sujava mais do que limpava. Então, por que um pai chama um filho para lavar o carro? Para ter tempo junto, para passar tempo junto. A questão é, por que Deus deu uma missão tão grande para a sua igreja, que é levar o evangelho a toda criatura, é pregar as boas novas a toda a gente, uma missão tão difícil, tão complicada? Por que Deus confiou isso? Porque nós somos muito bons e vamos fazer isso de uma forma incrivelmente perfeita? Não.
Nós vamos até atrapalhar muitas vezes. Aliás, a gente muitas vezes atrapalha. Eu digo que assim, a melhor forma de evangelizar ou de levar a boa notícia é não atrapalhar o que Deus está a fazer. Porque se a gente não atrapalhar o que Deus está a fazer, já está bom. Deus é aquele que faz, Ele não precisa de nós, mas Ele ama cada um de nós. E nós somos privilegiados de podermos andar e caminhar com o nosso Deus. O Senhor Deus é aquele que apresenta-se como esse Pai que abençoa. A palavra de Deus fala também sobre a questão de ensinar os nossos filhos. Então, hoje vivemos um tempo onde a figura paterna, e vamos ver se isso é ou não é verdade, pelo menos é uma análise que eu tenho feito já há algum tempo. Há uma campanha, e eu acho que é premeditada, há décadas, para desconstruir a figura masculina e para descaracterizar a figura paterna. Vamos pensar em bandas desenhadas, em cartoons, né, aqueles desenhos de animados em televisão. Vamos pensar em séries dos mais diversos canais, onde normalmente a mãe é tida como a heroína, e eu não estou a depreciar as mulheres, entendam bem o que eu estou a dizer, ok? Mas a mãe é tida como a heroína, a grande líder, e normalmente o pai é tido como um bobão. Tem uma outra palavra melhor para bobão? Um banana. É ou não é? Lembram-se de eu não sei se aqui em Portugal teve aquela família dinossauro? Tinha o Dino da Silva Sauro. Nunca ouviram essa fez muito sucesso nos Estados Unidos, no Brasil, também em outros países, que era assim, era uma família de dinossauros, né, aquela coisa toda, mas o pai era um bobão, era um banana e não só. Como é que o filho se referia a ele? Não é a mamãe. Descaracterizado. E outros que vamos lembrar, pega uma série de televisão dos anos 80, 90, dos anos 2000 e hoje. Sempre vamos ver uma descaracterização, uma banalização da figura paterna. Parece que não é importante. E muitos acabam aceitando esse padrão. Eu não estou a dizer que os homens têm que ser aqueles machões que são violentos e truculentos, trogloditas e não têm sensibilidade. Não é essa a questão também. Mas há um equilíbrio nisso. Imagina que hoje a gente fala tanto da sociedade, a gente critica a sociedade, porque a sociedade hoje está desse jeito, porque isso, porque os valores, porque não sei o que lá. Mas nós perdemos, muitas vezes, a oportunidade de valorizar, e em especial, a figura paterna. Como eu disse, alguns fazem isso até porque não tiveram essa figura na sua vida, ou tiveram essa figura de forma má, pesada. Quantas vezes, é verdade, mesmo os pais mais dedicados falharam com seus filhos. E eu falho com os meus filhos. Quantas vezes o que mais me dói quando eu olho para os meus filhos é ver neles características minhas que eu não gosto. Já aconteceu? A gente às vezes brigar com o filho, mas a gente está a brigar com ele exatamente naquilo que ele faz que é igual a nós. E quando nós percebemos isso, conseguimos estabelecer aqui um diálogo e dizer, olha, essa característica do papá não é boa. Não é boa. Mas só que nós passamos, nós levamos isso adiante, nós acabamos por reproduzir coisas que são boas e outras nem tanto. Então todos os pais falharam ou falham, por quê? Porque somos humanos. Me lembro do pastor Fausto Aguiar, que eu gosto muito da palavra dele, enfim. Hoje ele já pastoreia em São Paulo. E ele dizia que uma vez ele teve lá uma cena de não estava bem com a sua filha, e ele subiu para pregar, e ele, na hora que ele pregou e olhou para a cara da filha, ele falou, nossa, o que eu tenho para falar hoje, eu não posso falar antes de uma coisa. E desceu e foi lá e pediu perdão à filha, beijou, abraçou, e pai, subiu e continuou a falar. Porque uma das coisas que a gente acha, e há uma geração que não era possível
pedir perdão ao reconhecer que estava errado. Não é? Meu pai mudou muito ao longo da história, mas eu me lembro quando era criança, meu pai dizia assim: esquece o que você sabe, faz o que eu estou a mandar. Alguém já ouviu isso na vida? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Eu já ouvi essa história: esquece o que você sabe, faz o que eu estou a mandar. Não é? Por quê? Porque quando não há argumento, cara, vai para pum, é isso e acabou. E é tão bom quando os filhos são pequenininhos. Olha, a Camila nessa idade, olha aí, ó, que boa. Né? Você chega assim, faz não sei o quê, põe a camisa. Ah, não sei o quê, põe o sapato. Ah, não sei o quê, fica aqui, vai para lá. Ela está rindo ali para mim, que ela sabe disso. Ah. Mas chega uma idade que não dá mais para fazer isso. E você tem que conversar, conquistar, trazer para perto pelo amor, claro, sem perder a autoridade. Eu sempre digo, pai e mãe também, não são coleguinhas, não são amiguinhos. Devemos ser amigos dos filhos, sim, mas há uma posição de autoridade dada por Deus e que pais precisam assumir, mães também precisam assumir. Hoje a gente vê que quem manda muitas vezes em muitas casas, quem é o reizinho da casa, são os filhos. Os filhos são bênçãos de Deus, mas não manda coisa nenhuma. Não manda. Agora, ao momento em que chegam numa idade de razão, onde já têm uma maturidade, podem sentar-se junto à mesa. E aqui vamos partilhar. Olha, temos esse desafio. Vamos vencer juntos e os filhos são os primeiros, às vezes, a ajudar e encorajar os pais. Eu já fui encorajado pelos meus filhos. Eu sempre digo assim que é um desafio porque é a primeira vez na vida que eu sou pai de um menino de 17 anos e uma menina de 19 anos. Nunca na vida eu fui. Agora eu estou a ser. Aí, esse ano ainda, se Deus assim permitir, vou ser pai de uma menina de 20 e um menino de 18. Eu não sei como é que vai ser, por quê? Porque eu nunca fui. Então, assim, cada fase da vida é assim. Eu sei que tem aqui pais que já são avós, ou seja, os filhos já saíram, já constituíram suas famílias, já têm filhos. Há algum bisavô? Bisavó? Acho que ainda não, né? Fica a dica, viu? Ô, Bia, tá rindo de quê? Débora quietinha lá atrás, ela, assim, João, foi uma indireta aí, meu filho. Sabe, quando a gente olha a palavra de Deus, a gente vai aprender que o mesmo Deus, que é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, tem o universo na palma da sua mão, é o mesmo Deus que diz assim: podem chamar-me de papá. Abba, em aramaico, basicamente significa papá. Não é nem papá, porque era a palavra antes da palavra. Sabe aquele balbuciar a palavra? Quando, até hoje, a Priscila e eu temos uma desavença de casal, olha só, quase 25 anos, eu confesso isso agora aos irmãos, porque dizem que assim, a primeira palavra que a Amanda falou na vida foi papá. Ela acha que ela estava falando de comida, mas eu tenho certeza que ela estava a falar de João. E ela falou assim, papá. Eu tenho vídeo gravado. Né? Hã? Ô, minha filha, olha, deixa a discussão para pequeno grupo, viu, gente? Ó, tem pequeno grupo durante a semana, a gente pode conversar. Mas assim, ela, sabe esse papá, essa palavra antes da palavra, é o carinho, quando reconhece, papá, antes até de nascer, agora ela vai confirmar, quer ver? Antes de nascer, a Amanda estava para nascer e estava a Priscila, aquele barrigão, ia mexer. Quando eu começava a falar, o que acontecia? Aí ela ficava calma, porque eu ouvia a voz do papá. É isso que acontece com a gente. Às vezes a gente está agitado, a gente não sabe o que fazer, a gente chora, a gente faz besteira, a gente faz asneira, a gente faz um monte de... E de repente a gente ouve a voz de Deus, e quando a gente ouve a voz de Deus, a gente acalma o coração.
a gente tem que estar mais atento à voz do nosso Deus. Deus está sempre com o seu braço estendido e, obviamente, podemos ter intimidade. O texto diz, versículos 26 a 29, né? E quando temos intimidade com o papá, e permitam-me chamar o nosso Deus Todo-Poderoso de papá, não é? Sabemos quem somos. Outro dia, a Fátima falou aqui sobre identidade, e focou a identidade nas mulheres, obviamente, mas em todas as pessoas, sabermos quem somos. Mas aqui também o texto fala de identidade, porque, olha, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Olha só que texto importante. Todo aquele que entrega a vida a Jesus, todo aquele que confia em Jesus, torna-se agora a ser filho. Há uma máxima que diz assim, toda a gente é filho de Deus. Então, todos somos formados por Deus, criaturas de Deus, seres com a imagem de Deus, sim. Mas só que o que a Bíblia ensina é que para sermos filhos de Deus, temos que realmente reconhecer Deus como nosso Pai. Reconhecer Deus como nosso Pai, mediante quem? Jesus Cristo. E aí, ele vai falar sobre isso aqui, porque temos uma questão de identidade, que tem a ver com fé, mediante a fé em Cristo. Todos somos filhos de Deus, ponto. É isso que está no texto? Não. Todos somos filhos de Deus, mediante a fé em Jesus. Então há uma condicionante aqui muito forte, mediante a fé. A nossa identidade é Jesus. A outra questão aqui é de igualdade, e há uma questão muito forte de igualdade. Não há mais judeu nem grego. Sabe aquela briga toda? Nós judeus é que temos os oráculos do Senhor, do Antigo Testamento, lá no Monte Horebe, no Monte Sinai, papapá. Não, agora não há, porque Jesus Cristo quebra essa barreira. Não há mais judeu nem grego, não há mais escravo nem livre. Vamos lembrar que havia uma sociedade onde eu podia pagar uma dívida com escravidão. Eu podia chegar, imagina, devo lá dinheiro para o Fábio. E aí não consigo pagar, e o Fábio está a me cobrar. E ele então ia a um magistrado e havia uma sentença. Olha, como é que você vai pagar? Olha, eu não tenho dinheiro, não tenho propriedade, não tenho como pagar. Vou ser escravo dele durante 5 anos. E vou servi-lo por 5 anos. E eu pago a dívida. Aceita, aceita. Assinamos um documento. Está feito. Ao final daquele período, ele levava então ao magistrado e era escrito tel, telestai. Está pago. Exatamente a palavra que Jesus vai dizer na cruz do Calvário, quando diz tel, telestai, está consumado. O que ele estava a dizer é, a dívida de vocês está paga, a escravidão do pecado está paga, eu paguei a dívida de vocês, vocês não são mais escravos do pecado, não vivam mais desse jeito. Amém? É isso que Jesus faz com a gente. É o nosso Pai que traz igualdade, não há mais homem nem mulher. Ele não está a dizer que não existe homem nem mulher, ele está a dizer o seguinte, não existe mais diferença. Homens e mulheres estão diante de Deus em pé de igualdade. Há funções diferentes na família, é uma outra história. Mas como seres humanos, como pessoas, têm o mesmo valor. Gente, quantas vezes na história do cristianismo já tivemos coisas assim terríveis, aberrações, poderia dizer. Porque até certo ponto a mulher era considerada um ser sem alma. Mas aí perceberam que se ela não tivesse alma, ela não podia ser culpada do pecado original. Então, vamos dar alma para que ela seja culpada do pecado original, afinal. Olha só que coisa. Ele está dizendo, o Evangelho, o que Jesus faz é mudar, ele quebra isso, não há mais homens nem mulheres. Todos podem ter o acesso, igualmente, a Jesus Cristo. Todos somos filhos de Deus, mediante Jesus. E ele vai dizer, se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Nós somos filhos de Deus. Já entregamos a vida a Jesus, confiamos que Jesus é o Senhor e o Salvador na nossa vida, somos filhos de Deus. A segunda coisa do texto que ele vai nos ensinar é que quando temos intimidade com o papá, a falta de esperança acaba. Temos esperança. Eu conto uma história que, quando era criança, marcou muito, né? Eu, obviamente, quando vai chegando esse dia do pai, eu vou lembrando muito de muitas histórias. E eu fui uma criança muito boazinha, muito obediente.
Vou até beber água agora. Mas eu estou sendo retórico, viu? Não é mentira de púlpito, não, mas pronto. Mas uma das coisas que a gente, uma experiência que eu passei, que para mim foi muito, muito forte, é que estávamos a viajar em autocarro e existia uma empresa de autocarros no Rio de Janeiro chamada 1001. Então, o símbolo era 1001, né? 1001. E os autocarros eram todos iguais. Então, tinha uma paragem chamada Oasis, que aí, naquele lugar, imagina, parava 50 autocarros daquele, um do lado do outro, tudo igual. O que diferenciava era o que estava escrito, o destino, né? Onde vai. Aí eu tinha meus ali, sei lá, 3, 4 anos, eu tenho essa memória na minha cabeça, mas é dessa idade ali. E aí paramos, descemos e fomos para ir à casa de banho, para tomar um café, uma coisa ali, tal. E nisso eu saí para correr para chegar primeiro no autocarro. Cheguei, primeiro autocarro que eu vi na minha frente, eu entrei. Entrei e fui para o nosso número, que era 20 e alguma coisa, era no meio ali para trás do autocarro. Quando chego lá, tem 2 senhoras sentadas e eu. Aí o autocarro liga. E começa para fechar a porta. E eu saí a correr. Nisso já estava o meu pai a bater na porta, porque ele viu provavelmente eu entrando, bateu na porta, quando o motorista parou, abriu, quando eu chego lá, vejo meu pai assim, ó. E dali eu voei, né, assim, grudei no pescoço do meu pai, e o coração, e ele abraçou e me levou para o autocarro certo. Até hoje eu lembro dessa história, uma memória muito forte. E eu penso assim, quantas vezes na vida nós já embarcamos em autocarros errados? Quantas vezes na vida achávamos que era o certo, parecia igual, parecia certo, mas não era. E há momentos que a gente percebe que o papá não está lá. O nosso Deus não está naquele negócio, o nosso Deus não está naquela situação, o nosso Deus não está naquele sítio. E o que nós devemos fazer? Correr em direção ao Pai. E quando corremos em direção ao Pai, o que ele está a fazer? De braços abertos. Lembra do filho pródigo, do texto de Lucas, né? Onde vai dizer que ele pediu a fortuna do pai, a metade dele, foi embora, gastou tudo, não sei o quê. Depois ele se pega lá a comer as bolotas do porco e vai lembrar que o pai tinha lá empregados, e ele então volta, e ele volta com um discurso ensaiado. Eu vou chegar para meu pai, vou dizer assim, pai, perdoa porque eu fiz isso e aquilo, me recebe apenas como um dos seus trabalhadores diários braçais. E ele vai com o discurso ensaiado, porque a gente acha que sabe o que está a fazer. Aí quando ele chega lá, quando ele começa a querer dizer, pai, eu pequei, e o pai cala, abraça, põe um anel no dedo, chama, faz a festa, dá um banho, devia estar a feder muito menino, dá um banho, põe o anel no dedo, faz a festa, põe novamente na posição dele, que era a posição de filho. Então eu quero dizer, em nome de Jesus, se em algum momento da vida nós desviarmos, pegarmos o autocarro errado, chegarmos a um ponto onde achamos que não tem esperança, a esperança é voltar para o Pai. A esperança é voltar na direção do Pai. E Ele vai estar de braços abertos. Ele vai pôr o anel no dedo. Ele vai limpar a nossa vida. E Ele vai nos dar um objetivo de vida. E vai lembrar de que nós somos filhos. Nós somos filhos de Deus. Sabe, quando olhamos esse texto bíblico, vamos perceber que muitas vezes os autocarros da vida podem ser questões de dinheiro, de poder, de fama, podem ser descuidos, podem ser na área sexual, podem ser diversas áreas, mas nós somos chamados para sermos filhos. O texto bíblico vai dizer que enquanto somos crianças, menores de idade, não há muita diferença entre ser filho e ser escravo. Crescemos juntos. Mas há um momento em que percebemos que não somos escravos, somos filhos. Ele vai dizer, até o tempo determinado por seu pai. Deus, no tempo certo, Ele age. Deus, no tempo certo, Ele faz.
Às vezes nós achamos que Deus está a demorar demais. Uma das piores coisas que nós podemos fazer na vida é tentar, às vezes, ajudar Deus naquilo que nós não podemos ajudá-lo. Lembra de Abrão? Quis ajudar Deus. Afinal, Deus disse que ele seria pai de uma grande nação. Já estou com uns 80 e tal anos. A mulher é estéril. Deixa eu ajudar Deus aqui. E aí veio Ismael. E aí, até hoje, nós temos as consequências dessa decisão de Abrão. Então, muitas vezes, a paciência não é fácil. Quando o pai falava, estás de castigo, 1 mês sem ir para a rua para brincar. Porque na época não era 1 mês sem telemóvel, 1 mês sem televisão, 1 mês sem PS4, era 1 mês sem ir para a rua. Aquilo era morte, ou seja, tinha que ir para a escola, voltar e ficar em casa, e olhar pela janela. Toda a gente ia jogar bola e toda a gente ia soltar pipa. Aqui também solta-se papagaio, o papagaio. Toda a gente lá, meus primos, ainda olhava para a minha cara. Que adolescente é mau, né? É mau, é cruel. Desculpa, são bonzinhos. Menos meus primos. E aí, ria da minha cara. E eu lá. Aquilo era morte. Então, esperar 1 mês parecia uma vida. E, às vezes, nós não sabemos esperar o tempo de Deus. E não sabemos, muitas vezes, que o tempo de Deus já chegou. Tem gente que não sabe esperar. E tem gente que espera demais. Eu tenho dito o seguinte, que Deus hoje tem chamado cada um de nós para um novo tempo, para vivermos um novo momento. Tenho dito que a Local nasce com uma igreja que é voltada para Portugal, com a cultura portuguesa, onde portugueses, brasileiros, venezuelanos, colombianos, argentinos, angolanos, moçambicanos, japoneses, americanos, e seja lá quem for que estiver aqui, que vem, são abençoados por Deus e podem ser abençoados pelo Senhor. Vivemos hoje um tempo, meus irmãos, onde precisamos vencer algumas barreiras e amar de verdade as pessoas que estão ao nosso lado. Independentemente do idioma que falam, do sotaque que tem. A gente pode brincar, a gente pode fazer uma coisa ou outra, mas somos um só corpo. A intimidade com o Pai dá oportunidade para a gente caminhar. Então, em terceiro e último lugar, quando temos a intimidade com o Papá, podemos chamá-lo de Abba. Essa é a questão. Ele vai dizer, versículo 6, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. A palavra Abba, como eu disse, é a palavra antes da palavra, é o balbuciar a palavra papá. E a palavra pai ali é a palavra em grego pater, pai. Então o que ele está a dizer é, seja de forma íntima, ou seja de forma pública, seja de forma informal ou formal, o nosso Deus é o nosso Pai. O nosso Pai celestial, o nosso Pai das luzes, o nosso Pai que cuida de nós, o nosso Pai que está de braços abertos quando nós pegamos o autocarro errado, o nosso Pai que estende a sua mão para nos trazer para perto dele. Sabe, hoje podemos viver o propósito ou os propósitos de Deus para a nossa vida. Hoje é tempo de termos Deus como nosso papá. Eu queria pedir a você que fechasse os seus olhos agora e de uma forma muito simples, tenta pensar na sua vida hoje, na tua vida agora. Como é que está isso? Como é que está a intimidade com Deus? Ainda tens o relacionamento com Deus distante, onde eu só posso chamá-lo de Deus dos exércitos, Senhor Todo-Poderoso, e Ele é, mas eu só tenho esse relacionamento? Ou eu posso hoje dizer, eu tenho um relacionamento com o meu Deus, que é de pai, de intimidade, é o meu papá. Hoje Deus quer relacionamento próximo. Ele quer estar contigo, Ele quer estar comigo. Ele quer agir nas nossas vidas.
Eu quero orar nesse momento junto contigo, porque Ele já não nos chama para sermos escravos, mas para sermos filhos e filhos da luz. Ó Deus, vivemos hoje, ó Pai, um tempo muito especial. Um tempo, ó Deus, onde é difícil, por um lado, percebermos algumas coisas, mas, por outro lado, é termos a certeza de que o Senhor está conosco. As dúvidas podem e poderão surgir, mas a certeza de que o Senhor está conosco, ela é real. Meu Deus, se hoje houver alguém que está no autocarro errado aqui, alguém que está com dúvidas sobre o amor do Senhor, que isso seja quebrado agora e que haja uma volta, uma busca da Tua presença. E sabermos, ó Deus, que se o Senhor é o nosso Pai, se somos filhos Teus, nós temos irmãos. E aqui, ó Deus, está a igreja de Cristo reunida, uma igreja formada por irmãos, uma família. Por isso, nós agradecemos. Por isso, nós oramos. E oramos no nome poderoso, no nome precioso de Jesus. Amém, meu Deus. Amém, meu Pai. Que Deus assim abençoe as nossas vidas de uma forma muito, muito especial.